Olá, gente, tudo bem? Eu sou o professor Hugo Matias e gostaria de chamar você para o nosso curso de Introdução à Argumentação para Educadores. Vamos lá? Olá, gente, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula do nosso curso de Introdução à Argumentação para Educadores. Dessa vez, daremos atenção ao discurso pelo qual se faz apelo emocional, ok? Vamos lá! Gente, o discurso pelo qual, em uma situação argumentativa, alguém pode recorrer a alguma forma de apelo às emoções, ele tem características que são identificáveis e efeitos que são, eventualmente, previsíveis. O Douglas Walton, autor do livro Lógica Informal, a que nós estamos nos referindo muito frequentemente, ele usa uma expressão que é interessante. Ele diz que a estratégia básica do discurso que apela às emoções é driblar o questionamento crítico. De alguma maneira, o apelo à emoção ele produz um escamoteamento das qualidades do discurso, pelas quais a gente exerce crítica com relação a ele. E Walton ele sugere principalmente o seguinte, que o apelo emocional ele pode camuflar a transgressão de uma regra importantíssima nas situações argumentativas se pretendemos ter um diálogo racional, que é aquela regra segundo a qual a gente não pode se esquivar do ônus de prova que recaia sobre nós. E muitas vezes se faz apelo emocional para que as pessoas não percebam que o nosso argumento ainda não atingiu o alvo, que na verdade é fraco, e a gente precisaria apresentar um argumento mais forte. Aliás, isso é uma característica do discurso que faz apelo às emoções. Ele é intrinsecamente, em termos argumentativos, ele é intrinsecamente fraco. E até aí tudo bem, porque num processo argumentativo você pode ter argumentos mais fortes e mais fracos. O problema é que o apelo emocional ele produz esse disfarce, ele desvia a nossa atenção. Então, o que é que acontece? Esses argumentos que são intrinsecamente mais fracos, eles acabam substituindo outros que deveriam ser mais fortes. De maneira que o efeito comum do apelo às emoções é um discurso que se configura falacioso. Bom, a gente ainda precisa fazer uma ponderação, porque a gente não pode julgar que todo apelo às emoções é automaticamente falacioso, porque certas emoções, mesmo em processos argumentativos, na verdade são bastante racionais. Por exemplo, a gente citou o medo agora há pouco como um expediente de que a gente pode se servir para chamar a atenção para algo que é importante, e se de fato chama a nossa atenção uma coisa que é realmente importante, isso é bastante razoável, isso nos conduz ao cuidado e à prudência, e é claro que quando oportuna, a prudência é absolutamente racional. Do mesmo modo, em muitas situações argumentativas, nós estamos em situação em que precisamos defender certos valores em que cremos, e o sentimento ele é exigido em situações como essa. Você não defende um valor ou um costume com o qual você não esteja, inclusive, emocionalmente comprometido. De maneira que as emoções elas vão acabar dinamizando a razão, transformando a aceitação em convicção. Então veja a importância disso. Podemos lembrar aqui da famosa frase das máximas de François de La Rochefoucauld, segundo a qual, vejo palavras dele, jamais desejamos apaixonadamente o que desejamos apenas com a razão. Vou repetir. Jamais desejamos apaixonadamente o que desejamos apenas com a razão. Apenas a razão, eventualmente, não será suficiente. Bom, então, esse discurso que apela às emoções, ele tem algumas formas específicas. A primeira que a gente pode mencionar é, por exemplo, o argumentum ad populum, ou o apelo
ao povo ou ao entusiasmo coletivo de uma determinada audiência. Às vezes se apela a esses sentimentos que já estão disseminados entre as pessoas de uma audiência, às vezes se apela a uma identificação de quem fala a essas pessoas, sempre muitas vezes como uma estratégia pela qual a crítica ao que se fala pode ser suspensa. Então, vamos tomar como exemplo uma situação em que um determinado político sugere o seguinte. Ele diz no discurso: todos sabem que a reforma da Previdência é uma grande maldade contra o povo. Bom, é possível que seja, mas o fato de que essa fala reverbera nos sentimentos que eventualmente já estão ali na população não exime essa pessoa de apresentar as razões por que uma reforma da Previdência seria de fato uma maldade. Agora, o efeito é que esse entusiasmo, se essa fala ressoa nessa percepção, nesse sentimento popular, isso pode fazer com que as pessoas da audiência dispensem essa pessoa de tecer argumentos mais fortes ou de tecer argumentos de qualquer natureza, porque na verdade essa maneira de falar ela consiste no non sequitur, ou seja, quando uma conclusão não se segue de sua premissa. A forma desse argumento que eu acabei de dizer é a seguinte: todos sabem que A é B, logo A é B. Essa conclusão, ela de fato não se segue da premissa. O argumentum ad populum, ou o apelo ao entusiasmo popular, tem situações em que ele não é necessariamente falacioso, em que ele pode ser uma boa estratégia argumentativa. Por exemplo, se o objetivo é transferir ônus de prova, o interlocutor com quem essa pessoa está argumentando, ele terá de contrariar o sentimento popular que foi evocado por alguém que se serviu desse expediente, do apelo ao entusiasmo popular. Agora, veja só, há situações também em que não há melhor informação disponível. A única que a gente tem é a impressão popular geral. E mesmo assim a gente precisa tomar decisões. Então, em situações como essa, pode ser razoável usar isso como um sinal acerca de onde está a razão. Outra coisa importante é que existe um tipo específico desse argumentum ad populum, que é muito comum nos dias de hoje, e que é objeto de cuidado, é a retórica identitária, a retórica da pertença. É quando você apela ao mesmo tempo a uma falsa dicotomia, por exemplo, em que há dois grupos, um contra o outro, isso muito frequentemente é uma redução, a realidade é mais complexa do que isso, e além disso você promove um certo sentimento de pertença a um dos grupos, de maneira que você estabelece um discurso nós contra eles. Por exemplo, nós que somos pela ciência, ou nós que somos pela democracia. Veja, isso evoca um sentimento pelo qual as pessoas ficam propensas a até mesmo negar a oportunidade de fala a quem, pretensamente, segundo esse discurso, não é pela ciência ou não é pela democracia. Então, a propriedade dessa maneira de se expressar é de vetar, tolher absolutamente o diálogo, não apenas a sua racionalidade, mas o próprio diálogo. Então é preciso ter muito cuidado com isso. Uma outra forma dessa falácia é o argumentum ad baculum. Se trata de disfarçar uma ameaça de argumento, de maneira que você pretende que alguém aceite as conclusões não pela força de argumentos, mas pela força física, pela ameaça de agressão. Então, você pode, por exemplo, mencionar o seguinte. Alguém diz, em nome da democracia, do mundo civilizado, não podemos mais tolerar tais excessos de liberdade. Vejam só, você tem uma ameaça em jogo, principalmente se a pessoa que fala tem o poder de, pela intolerância declarada, fazer alguma coisa contra o grupo ao qual se opõe. Então, a pessoa vai aceitar essa restrição de liberdade sob ameaça. Existem algumas situações em que a ameaça não é exatamente ameaça, mas uma advertência, e há razoabilidade nisso. A gente precisa julgar, então, o que está efetivamente em questão. Por exemplo, se alguém diz, olha, a imprudência no trânsito agora é crime, você poderia pensar nisso como uma advertência. É razoável que você queira
combater a imprudência no trânsito pelo tipo de consequência que isso gera. É razoável que haja punição quando alguém não faz isso, e se alguém pondera, né, alguém vai tomar uma decisão sobre o trânsito com base nisso, também há muita razoabilidade. Por fim, um outro tipo de argumento é o argumentum ad misericordia, ou o apelo à piedade, né? Por exemplo, na audiência, uma pessoa a quem você fala. O interessante é que isso pode assumir a forma de uma outra falácia que a gente já mencionou, a ignoratio elenchi, quando você simplesmente esqueceu a questão. Então a gente pode imaginar o exemplo aí de um estudante que foi reprovado e vai falar com o professor para que ele reverta o resultado. E ele diz: professor, caso eu seja reprovado, eu perderei minha bolsa de estudos. Então eu não posso ser reprovado, ou o senhor não pode me reprovar. Agora veja, a aprovação ou reprovação é uma questão de mérito, de desempenho acadêmico. Então, se a questão é essa, o estudante que apela à piedade para consigo mesmo perdeu o ponto, né? Então, nesse caso não tem razoabilidade. Mas se ele diz, na verdade, que precisa de um prazo para entregar um trabalho e a razão de não ter entregado até aquele momento é porque estava doente, a situação pode ser avaliada de uma outra maneira. Pode até haver racionalidade nessa situação. Gente, eu espero que tenham entendido aí um pouco sobre o discurso que apela às emoções, espero que tenham gostado da nossa aula. Se gostaram, não esqueçam de deixar o vídeo. Valeu, gente. Até mais.